eu vim, bordou o bispo do Rosário. Olá, meus amores, eu estou totalmente impactada por esses 50 fatos e acho que vocês vão ficar também. Bispo do Rosário. Arthur, bispo do Rosário, nasceu em Japaratuba, uma pequena cidade em Sergipe, e a gente não sabe exatamente a data. Os registros da Marinha dizem 14 de maio de 1909, enquanto os registros da Light, onde ele trabalhou, dizem 16 de março de 1911. Filho de Adriano, bispo do Rosário, e Blandina Francisca de Jesus, em 1925 ele embarca na Marinha de Guerra do Brasil, lá ele luta boxe e é oficialmente excluído alguns anos depois por motivos de indisciplina. No Rio de Janeiro ele trabalha como lavador de lotações da aviação Excelsior, uma subsidiária da Light, e trabalha também como porteiro, caseiro, segurança. No dia 22 de dezembro de 1938, eu vim, bordou o bispo do Rosário. É o dia de nascimento da sua entrega ao fazer artístico ao mundo da criação. Ao que parece, na madrugada do dia 23 de dezembro, ele acordou o seu então patrão, o advogado Humberto Leone, dizendo que ia se apresentar na Igreja da Candelária. Depois parece que ele invadiu o Mosteiro de São Bento e aí ele é fichado pela polícia e levado como negro sem documento e indigente para o Hospício Pedro II no Rio de Janeiro. Depois de um mês nessa instituição, ele é transferido para a colônia Juliano Moreira, que fica no subúrbio de Jacarepaguá, com o diagnóstico de esquizofrênico paranoico. Era janeiro de 1939 e ele é alojado no pavilhão dos pacientes mais agitados. Ele ficou ali por um tempo, saiu, retornou, até que ele reingressou em 1964 e ficou até a sua morte. O bispo do Rosário viveu 50 anos na instituição como paciente 01662. Ele tinha um quarto forte onde ele vivia junto das suas obras. Ele trabalha sem parar e é super restritivo em quem pode chegar perto dos objetos. Ele acreditava que ele tinha uma missão, que tinha que concluir a sua obra, que era uma única obra. O Prisioneiro da Passagem de 1983 é um documentário sobre o bispo do Rosário, dirigido por Hugo Denizar. No documentário tem uma parte que tem uma moça vendo lá as obras do bispo, e aí ela diz, isso não é qualquer um que consegue fazer, isso é uma glória pro senhor. E ele diz, não é glória não, eu sou obrigada a fazer isso, se eu pudesse eu não faria nada disso. A voz me obriga a fazer tudo isso. Tá muito bem, eu gostei muito dos seus trabalhos. Eu escuto voz e as vozes me obrigam a fazer tudo isso, né? Ah, sei. O senhor recebe ordens para fazer. Se eu pudesse não fazer nada, não fazia nada disso. As ordens que o senhor recebe devem ser do além, né? Eu não sei. Bispo do Rosário deixou mais de 800 objetos. São aproximadamente 83 faixas de mis, 8 estandartes, 6 túnicas, 160 miniaturas, 23 placas de rua, várias vitrines devidamente catalogadas, numeradas e organizadas em um caderno. E eu falei faixa de mis mesmo, sabe? Concurso de Miss Brasil e Miss Mundo, sei lá. Nessas faixas ele colocava informações geopolíticas, como o nome de rios, cidades, ruas e bairros. O Bispo do Rosário usou a arte como um meio de sobrevivência ao dia a dia brutal da instituição psiquiátrica, que aplicava eletrochoques, fazia lobotomia e outros tratamentos violentos. A psiquiatria passou por essa fase bem obscura, né? Quando eu vim para a colônia Juliano Moreira, os integrantes da junta médica disseram, o senhor é Deus, mas minha ficha consta que sou esquizofrênico paranoide. É erro médico, porque pela história do sagrado criador, médico psiquiatra não existe. Médico sim. O médico, quando é bom, quando percebe, não dá remédio. Eles esculhambaram minha vista e eu me sinto mal. O Bispo do Rosário recusava o rótulo de artista. Ele teve a sua obra exposta na Bienal de Veneza e em diversas outras exposições no Brasil e outras instituições pelo mundo. Sabia que existe o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea no Rio de Janeiro? Fica exatamente na colônia Juliano Moreira. O bispo conversava com os funcionários da colônia sobre o valor e o poder da sua obra depois da sua morte. E a galera ajudava ele a reunir matéria-prima para a produção dos trabalhos, recolhendo objetos da instituição e ajudando a desfiar os uniformes do próprio bispo e de outros pacientes. O fio azul é o bispo emprestando seu corpo ao objeto. O azul carrega o contexto da disciplina, da vigilância. O fio azul é uma marca visual do Bispo do Rosário. E a gente precisa tomar cuidado para a biografia não se sobressair e virar folclore. Sabe o estereótipo do artista louco? Na colônia, ele encontrou condições para o exercício do seu processo criativo, encontrou um refúgio. Ele usava a instituição como um ateliê. E o bispo não
frequentou oficinas de terapia ocupacional na instituição psiquiátrica. Ele criou por necessidade própria e não por orientação de um médico. E ele guardava tudo que ele produzia com ele, os trabalhos não iam para um arquivo da instituição, sabe? A Louise Bourgeois escreveu sobre o Bispo do Rosário: eu adoro o azul de Bispo do Rosário porque o azul é uma das minhas cores. Fiquei fascinada ao saber que a linha azul que ele usava vinha do uniforme de seu hospital psiquiátrico. Ele tinha a capacidade de incorporar um objeto da sua vida de confinamento e transformá-lo num objeto simbólico de sua autoexpressão, mistério, beleza e liberdade. A presença da cultura de origem africana percorre o seu trabalho, como na capa de Exu. O Bispo do Rosário teve um amor platônico pela estagiária da instituição, a Rosângela Maria. E em sua homenagem, ele fez um leito, a cama, com véus bordados e rendas. As primeiras imagens das obras do Bispo do Rosário foram veiculadas em uma matéria do Fantástico de 1980 sobre os horrores da psiquiatria. Em 1982, poucas de suas obras participaram de uma exposição coletiva no MAN do Rio de Janeiro, chamada A Margem da Vida. A próxima exposição que ele participaria seria em 1989, após a sua morte no Parque Lage. O Bispo do Rosário nunca teve um professor ou orientador de arte. O estilista Ronaldo Fraga fez uma coleção inspirada no Bispo. A sua vida é a sua obra, como ele escreve em Eu Preciso Destas Palavras Escritas, A Garganta Grita. O Bispo deu um desenho seu feito na década de 30 para o artista Lula Vanderlei. Esse desenho é importante porque tem um barco que vai aparecer em várias das suas obras. Ele não queria vender os seus trabalhos. A obra do Bispo do Rosário foi tombada e reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. Ele viveu 50 anos no asilo e parece que quando ele morreu, o prontuário dele tinha menos de 30 palavras. Ele nunca colocou nome, data nem assinatura em nenhum dos seus trabalhos. Os nomes foram atribuídos pela equipe do museu enquanto eles faziam a lista para tombamento. Ele trabalhava simultaneamente em várias obras e objetos, muitas delas a partir do material disponível. Ele usava restos de pano, sapatos velhos, rosas de plástico, dando sentido a objetos banais. O Museu Bispo do Rosário abriga a Escola Livre de Artes Visuais e outros programas culturais de estímulo à prática artística. Tem site aqui. O fotógrafo Walter Firmo fez imagens do Bispo que insistiu que ele fotografasse a sua sombra. No tecido chamado Dicionário de Nomes, ele borda nomes começando com a letra A e outras referências de cada um, como Augusto dos Santos, Missão Japaratuba, município Sergipe. Arthur Rosa fazia sangria no pescoço, boi matador Aracaju. Ângelo Assobral, puglista, espanhol no Rio, 1927. Nas vitrines fichário, ele também lista nome, patente, função. E em uma placa, homenageia os pracinhas mortos na Segunda Guerra. É a memória, arquivo. As vitrines são como mostruários de objetos do dia a dia. Canecas de alumínio, botões, garrafas de plástico, colheres, sapatos, botas de borracha. As miniaturas permitem a minha transformação, diz Bispo do Rosário. O Senhor do Labirinto é um longa-metragem de ficção inspirado no livro Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, de Luciana Hidalgo. De onde você é? Só de lugar nenhum. Um dia eu simplesmente apareci. O Bispo morreu em 1989 na colônia Juliano Moreira de infarto do miocárdio, estereoesclerose e broncopneumonia. O Leonilson admirava Bispo do Rosário. Inclusive, em 2015 aconteceu uma exposição no Sesc de Jundiaí que propunha um diálogo entre a produção dos dois artistas, partindo do bordado e da costura, que são uma característica comum entre eles. O manto da apresentação foi produzido ao longo da vida para sua chegada ao céu. Do lado de fora, imagens e textos, do lado de dentro, o nome de pessoas queridas. O manto é considerado por muitos a sua obra síntese. O Hugo Denizar perguntou ao Bispo: e você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? O Bispo respondeu: não vou me transformar não, rapaz. Você está falando com ele. Tá mais do que visto, mas pra quem enxerga. Pra quem não enxerga, não dá pé. Esse 50 Fatos foi feito com a ajuda desse livro maravilhoso e eu estou totalmente impactada pelo Bispo. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da potência do trabalho dele pra vocês e ficamos por aqui. É nóis, beijo, tchau.